Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. Um chalé na montanha. Respire devagar, apenas isso. Deixe o ar entrar com leveza e sair com calma. Os ombros relaxam um pouco mais. O rosto suaviza. Você não precisa fazer nada além de ouvir e permitir que esta história chegue como um cobertor morno, pousando com cuidado sobre o seu dia. Agora imagine que você está a caminho de um lugar distante do barulho do mundo. Um lugar alto, quieto, protegido pelo abraço antigo das montanhas. Você sobe por uma estrada estreita, que serpenteia entre pinheiros altos e pedras cobertas de musgo. O carro avança devagar, respeitando as curvas suaves do caminho. Lá fora, o ar é limpo, frio na medida certa, com aquele cheiro fresco de terra, resina e folhas secas. O céu começa a ganhar tons mais profundos, um azul que lentamente se mistura com laranja suave e rosa pálido, enquanto o dia se despede sem pressa. Você sabe que está chegando. E então, entre as árvores, ele aparece. Um chalé de madeira, simples e acolhedor, com luzes quentes brilhando pelas janelas. O telhado inclinado guarda o calor lá dentro. Uma pequena varanda se projeta à frente, com duas cadeiras de madeira e uma manta dobrada sobre o braço de uma delas. Você estaciona, desliga o motor, e por um instante fica apenas ali, em silêncio. O silêncio da montanha é diferente. Não é vazio. É cheio de ar parado, de distância, de tempo desacelerado. Ao abrir a porta do carro, o frio leve toca seu rosto, mas não assusta. É um frio vivo, limpo, que acorda a pele e logo se mistura ao calor que vem do interior do chalé. Você caminha alguns passos sobre o cascalho. Cada som parece mais claro aqui. Seus próprios movimentos ganham presença. Ao subir os 2 degraus da varanda, a madeira responde com um rangido suave, como se o chalé estivesse dizendo, em voz baixa, seja bem-vindo. A porta se abre com facilidade. Lá dentro o ar é morno, com um leve aroma de madeira aquecida e chá de ervas. A iluminação é baixa, espalhada por luminárias de luz amarela, criando sombras macias nas paredes. Você fecha a porta atrás de si, e o mundo exterior fica do lado de fora. Aqui dentro, tudo é mais lento. O piso de madeira continua rangendo de leve sob seus pés. Um som antigo, confortável, quase como uma respiração do próprio chalé. Você tira o casaco, pendura perto da entrada e sente o corpo se acomodar nesse novo ritmo. À sua frente, a sala principal se abre. Há um sofá largo, coberto com mantas grossas em tons de creme e marrom. Almofadas macias estão espalhadas de forma natural, convidando você a se sentar, ou talvez se deitar mais tarde. No centro, uma mesa baixa sustenta uma bandeja com uma chaleira de cerâmica e 2 xícaras. Um pouco mais ao lado, uma lareira pequena mantém um fogo discreto, não muito alto, apenas o suficiente para aquecer o ambiente e produzir aquele estalo ocasional da lenha. Você caminha até a janela. Ela ocupa quase toda a parede, emoldurando o vale lá fora como se fosse um quadro vivo. As montanhas se estendem em camadas suaves, uma atrás da outra, ficando cada vez mais azuladas à distância. O vale está mergulhado em sombras tranquilas, com pequenas manchas de luz onde casas distantes acendem suas lâmpadas para a noite. Nuvens finas passam devagar, e tudo parece respirar junto. Você apoia a mão no vidro frio por um instante, sentindo a diferença de temperatura, e depois se afasta, voltando para o centro da sala. O silêncio aqui é confortável. Não há buzinas, não há vozes apressadas, não há notificações. Só o som baixo do fogo, o rangido ocasional da madeira, e sua própria respiração, que já começa a encontrar um ritmo mais lento. Você se aproxima da lareira e se agacha para aquecer as mãos. O calor envolve os dedos, sobe pelos braços, chega aos ombros. Calmo, bem calmo. Você se levanta e prepara uma xícara de chá. A chaleira ainda está quente. Ao servir, o vapor sobe em espirais lentas, trazendo um aroma suave de camomila e um toque de mel. Você leva a xícara até o sofá, se acomoda entre as mantas e deixa o corpo afundar. O sofá recebe você com gentileza. As costas encontram apoio. As pernas se estendem. Os pés, agora livres dos sapatos,
Descansam sobre um tapete felpudo que aquece a sola e transmite uma sensação imediata de segurança. Você dá um pequeno gole no chá. Ele desce morno pela garganta, espalhando conforto pelo peito. Lá fora, o céu já escureceu quase por completo. As estrelas começam a surgir, tímidas no início, depois mais presentes. A lua ainda não apareceu, mas sua luz suave já clareia um pouco as bordas das nuvens. Você puxa um dos cobertores grossos até o peito. Ele é pesado na medida certa. Um peso bom. Aquele tipo de peso que faz o corpo entender que pode descansar. Você fecha os olhos por alguns segundos, apenas sentindo o calor da lareira, o tecido macio da manta, o silêncio profundo da montanha. Quando abre os olhos novamente, a sala parece ainda mais tranquila. Há uma estante baixa com alguns livros, todos com capas gastas, como se tivessem sido lidos muitas vezes, em muitas noites parecidas com esta. Você se levanta devagar, pega um deles, passa os dedos pela lombada, mas decide apenas folheá-lo por um instante, sem realmente ler. Hoje, as palavras não precisam ser decifradas. Hoje, é só sentir. Você devolve o livro ao lugar e volta para o sofá. O chalé parece vivo, mas de um jeito sereno. Cada tábua, cada móvel, cada canto guarda histórias antigas de outras pessoas que vieram aqui buscar exatamente o que você busca agora. Um refúgio, um intervalo, um lugar longe do mundo. Você ajusta o cobertor mais uma vez, envolvendo também os ombros, e apoia a cabeça em uma das almofadas. Seu corpo começa a pesar, não de cansaço ruim, mas daquele peso doce que antecede o sono. A respiração fica mais espaçada, inspirando, expirando, sem esforço. Lá fora, um vento leve passa pelas copas das árvores, produzindo um sussurro distante, quase imperceptível. Dentro do chalé, a lareira responde com um estalo suave, como um lembrete gentil de que você está aquecido, protegido, seguro. Você se levanta apenas para apagar uma das luminárias, deixando a sala em uma penumbra aconchegante. A luz restante é suficiente para manter tudo visível, mas suave o bastante para embalar os olhos. De volta ao sofá, você se deita de lado, trazendo os joelhos um pouco mais perto do peito, numa posição naturalmente confortável. A manta acompanha o movimento. Tudo se ajusta. A madeira do chalé rende mais uma vez, como se estivesse se acomodando junto com você. O vale lá fora agora é apenas um mar escuro, pontilhado por raras luzes distantes. As estrelas brilham com mais clareza, e finalmente a lua surge, lenta, iluminando de prata as montanhas. Você observa por alguns instantes. Depois deixa os olhos fecharem. A sensação é de estar envolvido por camadas de silêncio, de calor, de proteção. Cada pensamento que ainda tenta aparecer encontra o mesmo destino. Ele desacelera, ele suaviza, ele se dissolve. Você percebe o próprio coração batendo de forma tranquila, constante, como um relógio antigo marcando o tempo de um jeito mais gentil. O chalé guarda você. As montanhas guardam o chalé. E o céu guarda tudo isso. Não há mais nada que precise ser feito. Apenas permanecer aqui, neste instante simples, neste lugar isolado e silencioso, onde o mundo parece ter ficado muito longe. Você respira mais uma vez, profundo e sereno. E outra. O corpo inteiro se entrega ao apoio do sofá. A manta aquece. O fogo continua sua dança discreta. O silêncio se torna ainda mais macio. E aos poucos, como quem escorrega para dentro de um lago morno, você deixa o sono chegar. Sem pressa, sem resistência. Apenas deixando que ele venha suave, constante, inevitável. Aqui neste chalé na montanha, você está em casa. E tudo está calmo. Bem calmo. Seguro. Aconchegante. Silencioso. E assim embalado pela quietude das alturas, você adormece. O sono ainda não chegou por completo. Ele se aproxima em ondas lentas, como neblina subindo pelo vale, primeiro tocando os pés, depois as pernas, depois o peito, e você permanece ali, entre estar acordado e já sonhar, num lugar macio, confortável, onde os pensamentos ficam mais espaçados. Você muda levemente de posição no sofá. A manta acompanha o movimento, deslizando com suavidade, como se soubesse exatamente onde se acomodar. A almofada recebe sua cabeça de um jeito ainda mais gentil, e o corpo encontra um novo ponto de descanso. A lareira continua emitindo um calor constante, sem exageros.
O fogo já não dança tanto. Agora ele apenas respira, em pequenas chamas douradas que sobem e descem, iluminando a sala com sombras lentas que se movem pelas paredes de madeira. O chalé parece suspenso no tempo. Aqui os minutos não correm. Eles caminham devagar. Você escuta o som distante do vento lá fora, passando entre os pinheiros. É um som longo, contínuo, como uma canção antiga cantada pela própria montanha. Dentro, tudo permanece quieto. Você inspira novamente. O ar entra frio pelas narinas, se aquece nos pulmões e sai morno, levando embora qualquer resto de tensão. Seus ombros afundam um pouco mais. A testa relaxa. A mandíbula solta. Os pés ficam completamente imóveis sob a manta grossa, protegidos, aquecidos, tranquilos. Você sente um peso agradável nas pálpebras. Elas querem fechar, e quando fecham, não é de uma vez. Primeiro, ficam semicerradas. Depois, repousam completamente. Mesmo assim, sua mente ainda desenha imagens suaves do lugar onde você está. Você imagina o chalé visto de fora. Pequeno, acolhedor, cercado por árvores altas que balançam devagar. A fumaça fina sobe pela chaminé e se dissolve no ar frio da noite. A lua ilumina o telhado com um brilho prateado, e o vale lá embaixo permanece quieto, guardando seus próprios sonhos. Aqui em cima, tudo parece mais próximo do céu, mais perto das estrelas. Você imagina também o interior do chalé enquanto você descansa. A mesa baixa com a xícara quase vazia, o livro esquecido na estante, as cadeiras na varanda esperando pela manhã. Cada objeto no seu lugar, como se tivesse sido colocado ali para criar exatamente este tipo de noite. Uma noite simples, uma noite segura, uma noite feita para descansar. Seu peito sobe e desce num ritmo constante, inspirando, expirando. A cada respiração, você sente o corpo ficando mais pesado, como se estivesse sendo suavemente puxado para dentro do sofá. Os pensamentos agora vêm em fragmentos curtos. Imagens desconectadas, sensações, calor, silêncio, luz suave. Eles aparecem e desaparecem sem esforço. Não há necessidade de segurar nada. Tudo pode passar. Você percebe um leve rangido da madeira em algum ponto do chalé, talvez causado pela mudança de temperatura da noite. Não é um som brusco. É apenas o material antigo se ajustando, encontrando seu equilíbrio. Esse som, em vez de interromper, aprofunda ainda mais a sensação de abrigo. O chalé está vivo, e ele cuida de você. Você sente uma tranquilidade profunda se espalhar pelo abdômen, depois pelas costas, depois pelo pescoço. É como se um cobertor invisível estivesse sendo colocado por dentro, aquecendo cada parte com paciência. Seus braços repousam ao longo do corpo. As mãos estão soltas, os dedos imóveis. Não há mais tensão em lugar nenhum. A lareira agora está quase silenciosa, produzindo apenas um estalo ocasional, distante, como um sussurro. O vento lá fora diminui. As árvores ficam paradas. A montanha entra em um estado de quietude total. Você está exatamente onde deveria estar, longe do mundo, protegido pelo isolamento gentil das alturas, guardado pela madeira quente do chalé, envolvido pelo silêncio confortável. A mente começa a se dissolver em um espaço amplo e vazio, como um céu interno sem nuvens. Não há preocupações aqui, não há listas, não há amanhã. Existe apenas este momento longo e macio. Você sente o coração batendo de forma calma, como um tambor distante marcando um ritmo ancestral. Cada batida é um lembrete de que tudo está bem. Muito bem. Seu corpo se entrega mais um pouco. A respiração se aprofunda sozinha. O peso da manta parece aumentar. Não fisicamente, mas na sensação de acolhimento. Você é sustentado. Você é amparado. Você é cuidado. Lá fora, a lua sobe mais alto no céu, lançando uma faixa de luz clara sobre a varanda e desenhando sombras suaves entre as árvores. Um animal distante talvez se mova entre os arbustos, mas o som não chega até você. Aqui dentro, só existe paz. Você entra lentamente em um estado em que as bordas do corpo parecem desaparecer. Onde o sofá, a manta e você se tornam quase uma coisa só. Onde o chalé deixa de ser um lugar externo e passa a ser um espaço interno, um refúgio construído também dentro do peito. Tudo fica mais lento, mais silencioso, mais simples. Você não pensa mais em palavras completas, apenas em sensações.
Calor. Escuridão confortável. Respiração. Um leve sorriso talvez apareça no canto da boca, sem que você perceba. Seu sistema inteiro entende que pode desligar, que pode descansar, que pode soltar. A noite avança do lado de fora. As estrelas continuam sua vigília, silenciosa. A montanha permanece imóvel. E você atravessa, com suavidade, a porta invisível do sono. Sem esforço, sem resistência, apenas permitindo afundar nesse lago morno de quietude, permitindo que os sonhos cheguem quando quiserem, permitindo que o corpo se repare, que a mente se aquiete, que o coração encontre seu ritmo mais profundo. Aqui, neste chalé na montanha, tudo conspira a favor do descanso. A madeira, o fogo, o ar frio do lado de fora, o silêncio, e você adormece, devagar, inteiro, tranquilo, aconchegado, seguro, como se estivesse sendo embalado pela própria respiração da montanha. E assim permanece, envolvido por essa calma ampla e silenciosa, enquanto a noite segue seu curso, guardando você em um sono sereno, profundo e restaurador. O sono agora é profundo, mas ainda suave. Você não percebe exatamente o momento em que atravessa completamente para dentro dele. Apenas sente como se estivesse flutuando em águas quietas, onde não há correnteza, nem pressa, nem direção definida. Tudo é lento, tudo é macio. Mesmo dormindo, seu corpo continua respirando em harmonia com o chalé, inspirando, expirando, como se acompanhasse o ritmo invisível da montanha. O fogo na lareira se transforma em brasas discretas, que brilham de vez em quando, lançando um último calor delicado pela sala. A luz agora é mínima, apenas um brilho avermelhado que dança nas paredes de madeira antes de desaparecer quase por completo. O chalé mergulha em penumbra. Lá fora a lua já percorreu boa parte do céu. Sua luz entra pela janela e desenha formas suaves no chão, atravessando as cortinas finas. As sombras das árvores se alongam, lentas, como se estivessem espreguiçando junto com a noite. Você permanece imóvel sob os cobertores grossos. O peito sobe e desce. Os lábios relaxam. O rosto inteiro encontra uma expressão serena. Aquela expressão que só aparece quando não há mais nada sendo segurado por dentro. Seu sonho começa a se formar sem imagens nítidas. Ele é feito mais de sensações do que de cenas. É feito do calor da manta, do cheiro distante da madeira, do silêncio espesso da montanha. É como se você estivesse caminhando lentamente por um campo amplo, sem precisar mover as pernas, apenas deslizando por uma paisagem interna de calma. Dentro do sonho, você sente novamente o vale. Não o vê, apenas sente. Uma presença grande e tranquila, se estendendo até onde a imaginação alcança. Você sente as árvores, sente as pedras, sente o céu, tudo coexistindo em equilíbrio perfeito. O chalé, lá fora, permanece firme, acolhendo a noite com a mesma paciência de sempre. Cada viga, cada tábua, cada prego sustenta o espaço onde você dorme, como braços invisíveis mantendo tudo em segurança. O vento retorna por alguns instantes, tocando suavemente o telhado, passando pela chaminé, deslizando entre os galhos. É um som distante, baixo, quase um suspiro. Depois, novamente, silêncio. Você se mexe muito levemente, talvez ajustando a posição da cabeça, talvez buscando um ponto ainda mais confortável. A manta acompanha o movimento, sem ruído, mantendo você aquecido. Seu corpo encontra outra camada de descanso. Mais fundo, mais quieto. A mente agora está completamente vazia. Não há histórias, não há lembranças, não há antecipações. Existe apenas esse estado amplo, como um céu noturno por dentro. O tempo perde o significado. Minutos e horas se confundem. Tudo é apenas noite. Tudo é apenas repouso. Em algum momento, uma estrela cadente corta o céu lá fora, silenciosa, deixando um rastro breve de luz que ninguém vê. Mesmo assim, parece combinar perfeitamente com o momento, como se o universo também estivesse participando desse descanso. Você continua dormindo, profundamente, calmamente. A montanha guarda o chalé. O chalé guarda você. E você se entrega, camada após camada, a esse sono tranquilo. Seu coração mantém seu ritmo sereno. Seus pulmões trabalham sem esforço. Seu corpo se regenera em silêncio. Cada músculo solta. Cada pensamento se dissolve. Cada célula parece encontrar seu lugar natural.
Dentro desse descanso, há uma sensação antiga de pertencimento, como se você sempre tivesse feito parte desse cenário, como se este chalé na montanha fosse uma extensão do seu próprio interior. Nada precisa acontecer, nada precisa mudar, tudo já está exatamente como deve ser. E assim você permanece, envolvido por madeira, por silêncio, por ar frio do lado de fora e calor suave do lado de dentro, navegando por um oceano de tranquilidade. A madrugada avança, sem pressa. Enquanto você dorme, o mundo lá fora muda de forma quase imperceptível. O frio se aprofunda um pouco mais no ar da montanha, fazendo as árvores ficarem ainda mais quietas, como se estivessem escutando algo distante. Dentro do chalé, a temperatura permanece estável, protegida pelas paredes grossas de madeira e pelo calor que ainda vive nas brasas da lareira. Você continua envolto nos cobertores grossos. Seu corpo encontra camadas ainda mais profundas de descanso. A respiração é tão suave que parece se misturar com o silêncio do ambiente. Inspirando, expirando, sem esforço algum. Seu sono agora não tem forma, não tem imagens, não tem pensamentos. É apenas um estado amplo, um espaço interno onde tudo é leve. Às vezes um micromovimento acontece, um dedo que se solta um pouco mais, um ombro que afunda na almofada. São ajustes pequenos, naturais, como se o corpo estivesse conversando com o conforto ao redor. A lua começa lentamente a descer no céu. Sua luz atravessa a janela em outro ângulo, desenhando novas sombras no chão. As formas mudam, mas permanecem suaves, nunca abruptas. O chalé acompanha essas mudanças em silêncio. Ele conhece bem as noites longas, conhece o ritmo das madrugadas, conhece a maneira como as pessoas respiram quando finalmente deixam o mundo para trás por algumas horas. Você está seguro aqui, muito seguro. A montanha forma uma barreira natural contra qualquer agitação distante. Nenhum som da cidade chega até este ponto. Nenhuma pressa consegue atravessar esse isolamento gentil. Só existem árvores, pedras, céu e o chalé. Em algum ponto da madrugada, uma leve camada de neblina começa a se formar no vale. Ela sobe devagar, como um rio de nuvens, preenchendo os espaços entre as montanhas. Vista de cima, pareceria um mar silencioso, mas você não precisa ver isso. Você sente. Seu corpo responde a essa mudança sutil do ambiente com um relaxamento ainda maior, como se estivesse sincronizado com a própria paisagem. O coração mantém seu compasso calmo. A mente permanece vazia. O sono continua fazendo seu trabalho invisível, organizando pensamentos, restaurando energias, alinhando tudo por dentro. Cada respiração é um convite para ir mais fundo. E você aceita. Mais fundo, mais quieto, mais leve. A madeira do chalé estala uma única vez, quase como um sussurro. Depois volta ao silêncio completo. As árvores permanecem imóveis. O céu começa, muito lentamente, a clarear em algum ponto distante, mas ainda é cedo. Ainda é noite. Ainda é tempo de descanso. Você permanece entregue. Não há sonhos agitados. Não há lembranças surgindo. Apenas um fluxo contínuo de tranquilidade. Seu corpo está pesado e ao mesmo tempo flutuante, como se estivesse apoiado por algo maior, algo que não precisa ser nomeado. Você é sustentado. Você é cuidado. Você é parte deste cenário sereno. Dentro do chalé tudo está em perfeita ordem natural. A xícara vazia espera na mesa. O livro permanece fechado na estante. As cadeiras da varanda seguem imóveis, observando o vale encoberto pela neblina. Nada chama sua atenção. Nada pede sua presença. O mundo respeita seu descanso. E você continua dormindo. Dormindo profundamente. Dormindo com calma. Dormindo como quem finalmente encontrou um lugar onde não precisa estar alerta. A madrugada segue seu caminho silencioso. E você permanece nesse estado de quietude ampla, embalado pela respiração da montanha, protegido pelo abraço da madeira, envolvido pelo silêncio confortável. O sono se estende longo e gentil. E você permanece nele, tranquilo, inteiro, em paz. O tempo continua passando sem ser notado. Você permanece mergulhado nesse sono profundo, como se estivesse envolto por camadas invisíveis de silêncio e calor. A cada respiração, algo dentro de você se reorganiza com suavidade, encontrando novos pontos de equilíbrio. Lá fora a neblina no vale se espalha um pouco mais, preenchendo os espaços entre as montanhas com um manto claro e macio.
As copas dos pinheiros surgem como ilhas tranquilas acima desse mar branco. Dentro do chalé, nada muda. Tudo permanece em repouso. O ar está imóvel, como se respeitasse seu descanso. A madeira guarda o calor acumulado da lareira. As paredes mantêm afastado o frio da madrugada. Você continua dormindo. Seu rosto está sereno, as sobrancelhas relaxadas, a boca levemente entreaberta, deixando o ar entrar e sair em ciclos lentos. O corpo inteiro parece mais pesado agora, como se estivesse sendo gentilmente ancorado ao sofá. Mas ao mesmo tempo existe uma sensação de leveza, como se você pudesse flutuar a qualquer instante. Esse é o tipo de sono que não pede nada. Ele simplesmente acontece. Você não sonha com imagens claras. Sonha com texturas, com temperaturas, com espaços amplos. É como caminhar lentamente por um campo silencioso, sem passos, sem direção. Apenas sentindo o chão firme sob você e o céu aberto acima. A montanha segue imóvel. Ela observa a noite com paciência antiga. Ela já viu milhares de madrugadas como esta, e continuará vendo muitas outras. Ainda assim, cada uma é única, guardando pessoas que vêm até ela em busca de descanso. Agora, é você. O chalé continua firme abraçando o espaço ao seu redor. Ele conhece o peso do inverno, o calor do verão, o canto dos pássaros na primavera. Ele conhece o ranger da madeira nas noites frias e o cheiro de chuva nas tardes longas. Ele sabe cuidar. Você se mexe muito levemente outra vez, talvez buscando um encaixe ainda mais confortável. A manta desliza alguns centímetros, cobrindo melhor seu ombro. O corpo encontra um novo ponto de apoio, e logo volta à imobilidade. A respiração se aprofunda, inspirando, expirando. Cada ciclo parece mais longo que o anterior. O coração bate de forma espaçada, tranquila, como se estivesse marcando o ritmo da madrugada. Em algum lugar distante, talvez um pássaro noturno atravesse o céu. O som não chega até você. Aqui, só existe silêncio. Um silêncio cheio. Um silêncio que acolhe. A lua agora está baixa, preparando-se para se despedir da noite. Sua luz entra pela janela de um jeito mais suave, quase tímido, tocando o canto da sala antes de desaparecer. Pouco a pouco, o céu começa a clarear em tons muito sutis, quase imperceptíveis. Não é ainda manhã. É apenas o primeiro sinal de que a noite segue adiante. Mas você continua dormindo. Nada apressa seu despertar. Seu corpo aproveita cada segundo desse repouso profundo. Os músculos soltam o que ainda restava de tensão. A mente permanece limpa, ampla, silenciosa. É como se todo o seu ser estivesse sendo gentilmente embalado por uma presença maior. Uma tranquilidade que não precisa de nome. Você pertence a este momento. Pertence a este chalé. Pertence a esta montanha. Tudo se encaixa. Tudo está em harmonia. O vale, ainda coberto pela neblina, aguarda o nascer do sol. As árvores aguardam a luz. O chalé aguarda o dia. O primeiro sinal da manhã ainda é tímido. Não é luz direta, nem cores vivas. É apenas uma mudança suave no ar. Uma sensação quase imperceptível de que a noite começa a se afastar, deixando espaço para um novo dia. Você continua dormindo. Seu corpo permanece pesado e confortável, como se estivesse ancorado ao sofá, enquanto a manta grossa mantém tudo aquecido e seguro. A respiração segue lenta, profunda, regular, inspirando, expirando. Cada ciclo parece envolver todo o chalé. Lá fora, o céu ganha um tom azul muito claro, ainda misturado com cinza. A neblina no vale começa a se mover lentamente, abrindo pequenos caminhos entre as montanhas. As árvores permanecem imóveis, guardando o silêncio da madrugada tardia. Dentro, tudo está quieto. A xícara vazia continua sobre a mesa. O livro permanece fechado. As cadeiras da varanda aguardam a manhã. Você se mexe apenas o suficiente para encontrar um ponto ainda mais confortável. Um joelho se aproxima um pouco mais do peito. A cabeça afunda um pouco mais na almofada. E o sono continua. Agora ele é mais leve do que antes, mas ainda profundo bastante para manter você distante de qualquer preocupação. Sua mente permanece vazia, como um lago sem ondas. Não há sonhos definidos, apenas uma sensação ampla de bem-estar. Seu corpo aproveita esse intervalo raro, esse espaço onde nada é exigido, onde ninguém chama, onde o tempo se estica em silêncio. A montanha continua sustentando tudo. Ela segura o chalé.
O chalé segura você. E você descansa dentro desse círculo simples e perfeito. Um pássaro distante talvez cante uma nota única, breve, quase imperceptível, antes de se calar novamente. O som se perde no ar frio da manhã nascente. Você não acorda, apenas respira. O peito sobe e desce. O coração mantém seu ritmo tranquilo. A luz agora entra pela janela de um jeito diferente, mais claro, mas ainda suave. Ela toca o chão, sobe pela lateral do sofá, alcança a ponta da manta. Tudo parece envolto em uma calma dourada. Você sente, mesmo dormindo, uma leve mudança de temperatura. O ar fica um pouco menos frio. A madeira do chalé começa a se aquecer muito devagar. Seu corpo responde com um relaxamento ainda mais profundo, como se estivesse se preparando para um despertar tranquilo, mas ainda distante. Não há pressa. Amanhã sabe esperar. Você permanece ali, entre o sono e um estado de repouso profundo, onde os pensamentos ainda não voltaram, onde o mundo ainda não se apresenta. Apenas silêncio, apenas conforto, apenas o som da própria respiração. Esse é o tipo de descanso que fica no corpo por muito tempo depois. Um descanso que se espalha pelos músculos, pelas articulações, pela mente. Um descanso que permanece. Você continua envolvido pela manta, pelo sofá, pelo chalé, pela montanha. Há um instante muito específico, quase invisível, em que a manhã finalmente toca o chalé. Não é o sol direto, não é o canto claro dos pássaros. É apenas uma presença, uma mudança delicada na luz, um silêncio que se transforma. Você ainda está de olhos fechados quando isso acontece, mas o corpo percebe. Algo dentro de você reconhece. A montanha está despertando, muito devagar. O vale começa a se revelar sob a neblina fina, que agora se move como um tecido leve sendo puxado com cuidado. Camadas suaves se abrem entre as árvores, mostrando pedaços do mundo lá embaixo, ainda quieto, ainda adormecido. Dentro do chalé, o ar está morno. A madeira guarda o calor da noite. O sofá continua sustentando seu corpo com gentileza. A manta permanece firme sobre você, pesada na medida certa. Seu peito sobe e desce num ritmo calmo, constante, inspirando, expirando, e então, sem que você precise fazer nada, uma sensação profunda se espalha por todo o seu corpo. Um lugar interno onde tudo fica claro, amplo, silencioso. Você sente de uma só vez o peso confortável do seu corpo, o apoio do sofá, o calor da manta, o ar fresco que entra pelas pequenas frestas da janela. Você sente o chalé, a montanha, sente o espaço ao redor. É como se por um breve momento, você fizesse parte de tudo isso. Como se não houvesse separação entre você e o lugar. Seu coração bate tranquilo. Sua respiração é lenta. A mente está completamente vazia. Nenhum pensamento surge. Nenhuma imagem. Um instante em que todo o descanso se completa. Em que o corpo entende que está seguro. Em que a mente entende que pode soltar. Em que o mundo inteiro parece caber dentro de uma única respiração. Você permanece ali envolvido por essa sensação ampla, enquanto a luz da manhã começa a tocar com mais carinho o interior do chalé. Ela desliza pela madeira, aquece levemente o chão, alcança o canto da manta. Tudo acontece em câmera lenta. Nada exige sua atenção. Nada pede movimento. Você não precisa abrir os olhos. Não precisa mudar de posição. Basta permanecer. A montanha sustenta o silêncio. O chalé sustenta você. E você simplesmente existe. Com calma, com suavidade, com um conforto profundo que se espalha por dentro. Pouco a pouco, essa presença começa a se dissolver. Não como algo que acaba, mas como algo que se transforma em sono outra vez. Seu corpo afunda mais um pouco no sofá. Os ombros relaxam completamente. A respiração se torna ainda mais espaçada. O calor da manta envolve tudo. Você retorna com naturalidade para um sono tranquilo, agora ainda mais profundo, como se tivesse sido embalado por toda a noite, por toda a montanha, por todo o silêncio. Lá fora o dia começa, mas isso não importa. Aqui dentro só existe descanso. Você adormece novamente, sem perceber o momento exato, e permanece assim, envolvido pelo ar limpo da montanha. O chalé segue quieto, o vale desperta devagar, e você dorme em paz, como se estivesse sendo segurado pelo próprio mundo. E assim a história se fecha, com você respirando devagar, com o coração em ritmo sereno,
com o corpo completamente entregue ao descanso. Aqui neste chalé na montanha, tudo está bem. E você permanece em sono profundo enquanto amanhã segue seu caminho silencioso, em paz.